Então, iniciamos tomando por base aspectos inerentes expostos nos livros dos Espíritos. Amai-vos uns aos outros. É toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos com o amor que Ele dedica a todos e a tudo. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei do amor para a matéria orgânica. Livro dos Espíritos, capítulo 12, Lei da Justiça, Amor e Caridade, item Caridade, Amor ao Próximo, de São Vicente de Paulo. Esta afirmação que fala de lei de atração é o amor é de difícil compreensão. Pela comparação entre amor e atração, explica que o amor guia a organização e a interação dos seres vivos, enquanto que a atração é a força que mantém a unidade da matéria orgânica, expressando-se como lei fundamental da criação. Como sabemos, o mundo que Deus governa são compostos por seres orgânicos e inorgânicos. Isso nós já vimos. Para os seres inorgânicos, a atração é como a lei do amor, é a força que mantém a matéria unida, as partículas, as moléculas e os astros. Essa atração, no sentido mais amplo, é uma expressão da lei do amor, que rege o universo e a criação. A atração dos corpos inorgânicos é a manifestação de harmonia e a ordem do universo. Uma força que age para manter a coesão e o equilíbrio de toda a natureza. E para os seres vivos? Como a lei da atração para os seres vivos, o amor é a forma que promove a união, a cooperação, o desenvolvimento, sendo a base para a atração entre pessoas e para a evolução de todos os seres. O amor se manifesta na caridade, na indulgência, na benevolência, para que com os semelhantes, guiando as ações e formando os laços que sustentam a sociedade. Em resumo, a frase inicial que lemos estabelece uma dualidade entre a força motriz organizadora, o amor, e a força que une e sustenta, a atração, aplicada a diferentes planos da existência, seres inorgânicos e a seres orgânicos. Ainda com base no Livro dos Espíritos, ele diz: o amor se manifesta na caridade. Então, qual o verdadeiro sentido da caridade? A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. A resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. O amor e a caridade são complementos da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Isto a irmã Yara leu. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Jesus também disse: amar mesmo vossos inimigos. Ora, o amar por vossos inimigos não é contrário a nossas tendências? Pergunta 887. Não. Resposta: amar aos inimigos é perdoar-lhes, é restituir o bem pelo mal. Agindo desse modo, nos tornaremos superiores a eles. Pela vingança, colocamos abaixo deles. Ainda no Livro do Espírito, no capítulo 11, no item Caridade e Amor ao Próximo, duas qualidades que sempre caminham juntas, inicialmente é exposto no tema caridade na pergunta 886. Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgências para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Este último atributo, ofensas, merece fazermos uma observação sobre a mensagem que Jesus nos deixou na oração do Pai Nosso, que
que todos nós conhecemos, que diz: perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui vamos abrir um pequeno parênteses para o entendimento dessa frase. O tema dívidos versus ofensas. A principal razão para a variação entre dívidas e ofensas se deve à diferença nas traduções dos textos originais da Bíblia. Os textos originais da Bíblia, escritos em grego, usavam palavras que podem ser traduzidas por dívidas, ofensas ou pecados. Em nosso país, principalmente os católicos usam a versão ofensas e os evangélicos dívidas. Pedir perdão às nossas dívidas, desconsiderando o comum entendimento mercantilista, significa dívidas morais ou espirituais que o ser, entre aspas, tem para com Deus. Dívidas também está relacionada a atos que fazemos e que não deveríamos ter feito, e ações que deixamos de fazer e deveríamos ter feito. Uma obrigação para com Deus e que, para tanto, descumprimos suas leis divinas. Me inclino mais a orar pelas nossas dívidas. Na verdade, em ambos os casos, rogando pelo amor de Cristo para conosco, é o que interessa, é o que importa. Voltando aos ensinamentos do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos sobre caridade e amor. Algumas reflexões sobre o tema e alguns questionamentos. O primeiro questionamento: por que é importante amar uns aos outros? Porque este sentimento promove a empatia, o respeito, a cooperação, construindo um mundo mais justo e solidário, além de ser uma prática que nos traz felicidades, bem-estar, solidariedade e relações mais saudáveis, refletindo também valores morais, espirituais e éticos fundamentais. O amor ao próximo, ao se colocar no lugar do outro, transforma a vida, ajuda a superar desafios e demonstra a natureza divina em nós, tomando-nos bons exemplos. O segundo: quais os benefícios pessoais e sociais em amar uns aos outros? Selecionei 3. O primeiro: empatia e compreensão. Amar o próximo nos permite entender as dificuldades do outro, colocando-se em seu lugar e compreendendo as suas situações, em vez de julgá-las. Ouvi em uma palestra na Seara dos Pobres, em que o palestrante fez uma comparação interessante. Somente conseguimos desenvolver a verdadeira empatia quando calçamos o sapato do outro, ou seja, sentir-se verdadeiramente como a outra pessoa está se sentindo. O segundo: felicidades e relações saudáveis. A prática do amor ao próximo leva à felicidade pessoal, melhora relacionamento com as pessoas e promove interações mais saudáveis e gratificantes. Terceiro: bem-estar e solidariedade. O ato de amar e cuidar do outro oferece ajuda espontânea sem pedir nada em troca, fortalece os laços de solidariedade e cria uma sociedade mais acolhedora. Motivos para amar o próximo. Escolhi 5. Primeiro, em muitas crenças religiosas, como o cristianismo, amar ao próximo é um mandamento essencial em reflexo ao amor divino e uma demonstração de fé. Amar aos outros, os fiéis, demonstram o poder da transformação do amor, atraindo pessoas para a fé e servindo como efeito cascata de compaixão a todos. Amar ao próximo revela a natureza de Deus em nós. Ao praticá-lo, ao tomarmos mais perfeitos em amor, como mencionado na Bíblia. Amor ao próximo
tem o poder de transformar vidas, tornando as pessoas mais atentas às necessidades dos outros e mais preparadas para construir um mundo melhor. E, finalmente, amar ao próximo significa agir em benefício de outra pessoa, buscando o seu bem-estar, oferecendo apoio e atenção às suas necessidades. A pergunta: os benefícios que o amor promove a nós mesmos. Em uma matéria de Álvaro de Farias, presidente do Núcleo Espírita Nosso Lar, publicado no informativo do Nosso Lar de junho de 2025, e elaborado, ele aborda o benefício do amor, da harmonia do amor que nasce com a alma, a ocitocina. Ele diz: há em nós uma inteligência profunda que une o corpo ao espírito, numa dança de cura e afeto. A ciência chama de ocitocina, que nós sentimos com o amor. Ela brota nos gestos mais simples, num abraço demorado, num olhar que acolhe, numa escuta sem pressa, quando tocamos alguém com bondade, quando cuidamos com ternura, quando oramos, desejamos que o outro fique bem, a ocitocina floresce. É o hormônio da conexão, da confiança, da presença verdadeira. É mais que uma substância no corpo. Ela é uma semente divina que nos relembra que somos feitos de encontros e para a partilha e para o amor que transforma. Ao despertarmos este fluxo de amor, também nos curamos. A dor nos dissolve, o medo se acalma, a alma encontra repouso no calor de uma presença amiga. Que possamos então, meus irmãos, ser canal de ocitocina espiritual, aquele toque invisível que renova e rege apenas por existir o amor. Falamos aí sobre a importância, o benefício, a motivação e as vantagens espirituais e morais aos nossos semelhantes. Mas como conceituar o amor? Como despertar-se para o amor? Sobre a conceituação do amor, eu encontrei uma mensagem da Vivian Pellegrini, psicóloga e psicoterapeuta da equipe filosófica Irmão Gabriel, postada também no informativo do Nosso Lar. Ela dizia: há o amor. Como é difícil descrever e explicar esse sentimento primordial da vida e essencial nos relacionamentos. Apesar de toda a sua força grandiosa e profunda, capaz de iluminar, transmitir emoções e comportamentos, o amor é a energia intangível e imensurável. Por mais que se tente, não é possível tocá-lo ou senti-lo. Durante a caminhada pela vida, todos nós temos lições a aprender, e o amor é uma dessas lições, que não devemos deixar inacabadas. Apesar de ser uma energia intocável, a ciência comprova isso, há sempre uma dose de amor disponível ao nosso redor. E para acessá-las, basta remover as barreiras que nós mesmos criamos, através do medo, do orgulho e do egoísmo. Ela continua: geralmente nos mantemos distante, longe de relacionamentos e fechado para as nossas ilimitadas possibilidades do amor que Deus nos concedeu. Não importa quem seja você, sua profissão, seu status social, sua beleza física, todos nós podemos amar e ser amado. No entanto, é preciso que a sua alma desperte e queira se iluminar desse amor. Presente na vida, nas experiências felizes, até mesmo nas adversidades. E ela conclui: é o amor que concede significado a toda a existência da vida na Terra. O amor é a força viva do universo,
que nos aproxima de Deus e nos desperta para viver e não apenas existir. Para esse despertar do amor, o simples despertar, escreveu Roberto Catecati no grupo de radiação do Nosso Lar, também na mesma publicação. Ele diz: para o Espiritismo, o despertar e a iluminação são fatores preponderantes para a evolução do ser humano e o futuro do nosso planeta, perante a escala que os classifica de mundos habitados, cujo objetivo é evoluí-lo na condição de um planeta de regeneração. O despertar e a iluminação de cada um estão relacionados a múltiplos fatores que visam o bem de forma perseverante em mantermos nosso comportamento com fé e esperança, como foi exemplificado por Jesus, quando aqui esteve nesse plano físico, mas que continua o seu trabalho em planos superiores. E como praticar o amor? Amar uns aos outros, como a Yara leu, compreende a máxima: amar os outros como a ti mesmo. Como praticar esse amor espontâneo sem esperar retribuição? Em uma matéria publicada no jornal ND, pela colunista Elisa Fernandes, que eu gosto muito, que acompanho sempre, ela escreveu sobre validação emocional. E ela disse: uma das grandes descobertas que podemos ter na vida é quando percebemos que a forma como alguém nos trata não é reflexo do nosso valor, mas da sua própria capacidade, ou seja, cada um age dentro das suas próprias condições. Pergunta-se: você já se sentiu menor depois de um silêncio de alguém? Já achou que o problema era você, quando na verdade era o outro que simplesmente não sabia dar conta? Quantas vezes esperamos do outro aquilo que materialmente oferecemos? Claro que isso, quando vem, dói. E algumas vezes essa dor se traveste de culpa. A gente se pergunta: onde errou? O que poderia ter feito diferente? Mas muitas vezes não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o que o outro não consegue acessar em si. E é aí que entra a validação emocional. Quando não recebemos do outro o olhar que gostaríamos, corremos o risco de confundir a falta de resposta com a falta de valor. No nosso caso, corresponde ao amor que achamos que não foi correspondido. Ela continua: uma virada de chave oferece quando passamos a olhar de forma diferente para as rejeições, silêncios, críticas e relações que nos ferem. A ideia de que o comportamento alheio fala mais sobre quem o pratica do que sobre quem o recebe, talvez seja o começo de uma libertação. É quando a cura começa. Deixamos de caber, de nos encolher, de buscar aprovação em mãos alheias. Começamos a praticar de verdade a validação emocional interna de cada um de nós. Essa reforma interior se refere também ao amor que desejamos aos semelhantes, sem capaz de nos esperar uma retribuição. No entanto, o nível doado é sim a força ou a forma que o outro tem de amar. E ela encerra: por muito tempo achei que deveria me explicar melhor. Amar mais, insistir mais, como se o problema fosse sempre eu. Foi só depois de alguns tombos, de histórias que me atravessaram e de momentos que percebi que o outro diz mais do que o outro dá, diz mais sobre a capacidade dele de amar do que sobre o meu valor. Avaliar e analisar sobre o aspecto exposto nos leva a refletir sobre o amor a outro sem ser correspondido, mesmo
no mesmo valor e na mesma intensidade, e sem a perda do amor próprio de cada um de nós. Para tanto, devemos também exercitar o autocuidado, que não te protege do que te faz mal ou do amor que não é retribuído. No fim das contas, o autocuidado não é um destino, mas um processo que também nos leva ao crescimento de cada um. Ainda nessa mesma linha de raciocínio, li uma matéria de Carol de Castro que ela dizia: o ser humano costuma esperar das pessoas aquilo que oferece. Cria expectativas baseadas na forma como age e pensa, acreditando que o mundo vai devolver na mesma medida. Mas, na verdade, é que raramente as coisas voltam-se da mesma maneira que se imagina. E nos momentos difíceis que essas realidades se revelam com clareza. Quando precisamos de apoio, percebemos que ele nem sempre vem de onde esperamos. Às vezes, quem julgamos distante se aproxima com um gesto simples, um abraço, uma palavra de conforto, e isso basta para acalmar o coração e clarear a mente. A vida tem dessas ironias bonitas. Mostro que o afeto não tem rateio e que o acolhimento pode vir nas formas mais inesperadas. Talvez o segredo esteja em seguir oferecendo o que temos de bom, o amor, sem esperar retorno, porque, no fim, o que é verdadeiro sempre encontra um jeito de chegar até nós. Para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de deixar para a reflexão de todos duas mensagens distintas. Uma, aflitante, a busca do amor em momentos difíceis, e a outra, que nos estimula a vida e o amor. A primeira é uma prece apresentada pelo irmão Savas, diretor do Núcleo Espírita do nosso lar. Ele diz o seguinte: aqui estou, meu Deus, que a luz se faça presente em nossos dias. Hoje trago comigo o apelo de alguém que, perdido no caminho da vida, pede a Deus. Leiam e ouçam com os olhos do coração. Percebam a dor daquele que atravessa uma noite escura da alma. Entendam que não podemos procurar Deus fora de si próprio e que só através do amor chegaremos a Ele. E esse pedido, essa prece começa: ajuda-me, Pai. Não consigo te encontrar por mais que te procures, mas tantos afirmam da tua existência que me envergonha de eu não achar. Existe, pois, então, ouça meu apelo humilde e, por favor, te mostre para mim. Tira-me desse breu, dessa noite escura em que se encontra a minha alma. Permita que teu brilho chegue aos recôncavos do meu coração, preenchendo com a luz do teu amor. Ensina-me a ser feliz, a sorrir, a amar, mesmo não sendo amado. Faça-me entender o que é ser humilde e renunciar aos prazeres ilusórios que o mundo oferece. Ensine-me a servir com humildade. Segure a minha mão e erga-me. Eu te suplico, tal qual um menino assustado necessita da tua guiança pelas estradas da vida. Ilumina meu caminho, pinta meu céu interior com o azul da tua eterna bondade. Enfeita-o com as nuvens benfazejas da tua paz. Plante em meu espírito cansado as flores coloridas do amor, permitindo que o verde da esperança seja multiplicado em meus dias. Ensina-me, Senhor, a amar mais e melhor, que eu me esqueça de mim ao amar o outro. Amando-o, eu estarei te amando. Servindo-o, eu estarei te servindo. Buscando fazer o outro feliz, enxugarei as minhas lágrimas e finalmente serei feliz. E finalmente,
Para sermos felizes nesta vida, a professora Maria do Carmo deixa uma linda mensagem de estímulo para cada um de nós. Ela diz: a vida é uma oportunidade, agarre-a. A vida é uma beleza, admire-a. A vida é uma aventura, saboreia. A vida é um sonho, faça dele a realidade. A vida é um desafio, enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é um jogo, jogue-o. A vida é preciosa, cuide bem dela. A vida é riqueza, conserve-a. A vida é um mistério, penetre-o. A vida é uma promessa, cumpra. A vida é uma tristeza, supere-a. A vida é um hino, cante-o. A vida é um combate, aceite-o. A vida é felicidade, faça por merecê-la. A vida é a vida, ame-a. Muito obrigado, meus irmãos.